As 24 horas de Nürburgring estão no meu radar há alguns anos, eu venho aos poucos resolvendo tudo, tirando licenças, treinando no simulador, essas coisas. Achei que já tinha tudo certo para correr as classificatórias e a prova com uma das equipes da Aston, mas isso acabou não acontecendo. Depois surgiu uma oportunidade com a BMW, mas o piloto sofreu um acidente de bicicleta e também não deu certo, e por pouco isso tudo não foi por água abaixo. Menos de uma semana antes do evento, recebi uma recomendação para falar com a Sorg. Falei com eles e deu certo. Eu estava esperando correr de GT4 e o Cup 3 é meio parecido com o GT4, mas não exatamente. Então eu realmente não sabia o que esperar. Mas já passei por isso antes, você simplesmente chega ao circuito, conhece um monte de gente nova, uma equipe nova e vai pra pista. Agora estou em Nürburgring para as 24 horas Ravenau do Nordschleife. Esse é o traçado raiz, tem quase 100 anos, é simplesmente a pista mais insana, com a história mais incrível e sem dúvida nenhuma o melhor circuito do mundo. Esse evento é uma loucura completa, são cerca de 120 carros divididos em mais de 10 classes diferentes, e algo entre 250 e 300 mil pessoas vêm pra cá, acampam dias antes da corrida. Os fãs aqui são completamente malucos, tem coisa acontecendo o tempo inteiro, é um evento absurdo. Uma corrida de 24 horas é um bicho completamente diferente, você corre a noite inteira, o clima aqui muda muito rápido, pode acontecer praticamente qualquer coisa. No ano passado, por exemplo, teve um atraso de 17 horas por causa de neblina. Esse ano parece que vai ser sol e calor o tempo todo, então a curva de aprendizado é enorme para conseguir andar rápido aqui. E é um circuito extremamente traiçoeiro, não é como as pistas grau 1 da FIA, como os que a gente corre na GT4 Alemanha, onde se você sai da pista cai numa área de escape asfaltada. Aqui se você erra, provavelmente vai destruir o carro. É um lugar que exige respeito e esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios. Eu gosto da ideia de corridas de endurance, porque você consegue ser fã e participante ao mesmo tempo. Você divide o carro com outros pilotos, então sempre sobra um tempo para curtir. Ficar nos boxes assistindo a corrida, isso é muito legal. Eu nunca conheci ninguém no automobilismo que fosse uma pessoa sem graça. Porque o esporte exige muito de você, você precisa viajar bastante, estar presente nos eventos e investir muita capacidade mental. Quando eu estou na pista, são 4 dias totalmente focado, vivendo aquilo com a equipe. E isso foi muito importante para a minha evolução como piloto. A Sorg, em particular, te recebe muito bem. É uma equipe extremamente profissional, mas ainda tem aquele clima de equipe familiar. E ao mesmo tempo atrai pilotos muito rápidos, o que é uma referência incrível para um piloto amador. Tudo começou com a ideia de correr às 24 horas, o que eu consegui no ano passado. Mas sendo honesto, largar era só começo. O objetivo de verdade era terminar a corrida, e eu quero estar na lista dos que completaram a prova e entregar o meu melhor pessoal. Talvez eu não seja o mais rápido do carro, mas em termos de inteligência de corrida e consistência, eu posso ser um ativo importante para a equipe. E esse é o padrão que eu quero continuar entregando.
O ambiente aqui é muito legal, você vê toda a natureza ao redor, as barreiras bem próximas da pista, mas durante o dia você tem referências melhores, o que ajuda bastante. À noite, com certeza, tudo fica um pouco mais complicado com as luzes e tudo mais. O traçado GP ainda tem mais iluminação do que nas partes dentro da floresta. Tem trecho onde os espectadores colocam bastante luz, mas também existem partes onde praticamente não tem iluminação nenhuma, e aí você não enxerga nada. Não chega a ser assustador, mas é algo que você precisa aceitar e faz parte do aprendizado. Você precisa ficar relaxado, porque se você entra em um stint duplo à noite totalmente tenso por causa da escuridão, quando precisa voltar para o carro, já não vai ter energia nenhuma, então o importante é manter a calma. Tirar tempos consistentes e evitar erros. Porque no escuro, com cansaço, os erros acontecem com muito mais frequência. É um pouco diferente de outras corridas, onde eu já conheço os pilotos, a equipe, os procedimentos. Aqui eu tive que aprender a lidar com cada companheiro de equipe, mas eu sou bem sociável, então isso aqui não é um problema para mim. Sempre é um desafio, mas eu consigo lidar bem. Acho que para todos nós, o objetivo principal é terminar a corrida. Depois disso, claro, brigar para o top 3. Agora na classificação, acho que estamos em P3 da nossa classe. Se conseguirmos terminar em P3 ou melhor, será algo incrível pra gente. É um pouco de tudo, a pista, a atmosfera, os fãs, o apoio deles desde o começo é impressionante. Eles passam a semana inteira, tiram férias só para ver, ficam acampados. A corrida em si também é muito única. Provavelmente é o maior grid multiclasse que existe. Pelo que eu sei, você tem desde carros como Dacia até GT3 na pista ao mesmo tempo. E é uma pista que você nunca se cansa de pilotar, nem mesmo em stints longos. E o fator das 24 horas, como em qualquer corrida desse tipo, é extremamente desafiador. Mas correr à noite também é muito recompensador. Não tem iluminação, você perde completamente suas referências normais, pontos de frenagem praticamente não existem aqui. Durante os treinos, depois de algumas voltas, consegui entrar num ritmo muito bom e o meu ritmo ficou praticamente igual ao do dia, então estou bem satisfeito com isso. Essa já é minha quarta participação nas 24 horas e todo ano é especial. Os fãs, a atmosfera, a Nordschleife é um desafio enorme, simplesmente incrível. Eu estou pilotando o carro Girls Only, como o nome diz, é uma equipe totalmente feminina, mecânicas, engenheiras e pilotos. Estamos correndo com o BMW M4 GT4 na classe AT3 usando combustível alternativo. O fim de semana até agora está sendo muito positivo. Na primeira classificação tivemos temperaturas muito altas, então fizemos alguns ajustes nos setups. Depois fomos para a classificação noturna e foi simplesmente incrível pilotar. Estava muito escuro e dava para ver os fãs fazendo churrasco e iluminando tudo ao redor. No momento estamos em P3 no Quali 3, mas ainda precisamos entender como os pneus se comportam em um stint completo, porque amanhã e domingo teremos o mesmo clima quente, o que não é nada típico da região de Eifel. Acho que o maior desafio é literalmente sobreviver à noite. É muito escuro na floresta, especialmente no período entre o pôr do sol e o nascer do sol. Esse é o momento mais crítico. E também evitar o tráfego, acidentes, confusões e, claro, torcer para não ter problemas mecânicos. Esse é o momento da largada das 24 horas de Nürburgring. O grid aqui é gigantesco, são cerca de 140 carros e uma multidão absurda ao redor. É uma largada muito especial. O Kaspar vai largar em terceiro na classe, ele correu bastante na NLS esse ano, então tem uma boa experiência com largadas aqui. Nesse primeiro stint o foco é sobreviver e torcer para que tudo corra bem, para que depois eu possa assumir o carro no segundo stint. Hoje está muito quente, então estou ansioso para entrar no carro e começar a correr. É um grid enorme, mas é importante lembrar que estamos correndo dentro da nossa própria classe, então o foco é se manter seguro e evitar problemas.
Nossa estratégia é basicamente fazer stint simples, algo em torno de 1h20 minutos por vez até começar a esfriar à noite. A partir das 10 horas, vamos começar com stint duplos, ou seja, pouco mais de 2h30 dentro do carro. Isso dá uma chance para os outros pilotos descansarem, o descanso é extremamente importante e é muito fácil cometer erros à noite por causa da visibilidade reduzida, da loucura que é essa corrida e, claro, do cansaço acumulado. É completamente insano, a atmosfera é incrível, tem muitos fãs vindo pedir selfie, autógrafo, é surreal. A Carrie está no carro no primeiro stint, fazendo a largada. Eu sempre fico um pouco mais nervosa quando não estou pilotando, mas vamos torcer. Eu entro depois de mais ou menos 1 hora. Começamos com stints simples e depois, durante a noite, vamos tentar fazer stints duplos. Vai ser muito quente, muito exigente para os pneus e muito exigente para os pilotos. Tomara que a gente consiga sustentar esses stints duplos para poder descansar um pouco entre eles. É muito desafiador, especialmente nessas temperaturas. Tem muito tráfego, 140 carros e estamos o tempo todo no limite. Fisicamente e mentalmente é extremamente desgastante. 134 carros divididos em 3 grupos de largada e 20 classes alinhadas na reta principal. Normalmente a largada é crítica em uma corrida sprint, mas aqui, em uma corrida de 24 horas, é simplesmente sobreviver à bandeira verde. Bandeira verde agitada para iniciar a volta de formação. Os fãs fazem esse evento ser único, eles chegam muito perto da pista, ficam na grama e são centenas de milhares. Diante de arquibancadas lotadas, o segundo grupo larga. As primeiras voltas foram com certeza desafiadoras. Gasper fez uma excelente largada. Sim, uma largada sólida. Carrie começou e depois eu assumi no segundo stint. Os líderes começam a entrar nos boxes. Como Casper comentou, estava muito quente, o cockpit estava superaquecendo de forma absurda. Foi horrível, eu sabia que ia estar quente, já estava preparado, mas pelo que entendi, o ar-condicionado do carro apresentou falha. O carro foi projetado para funcionar com ar-condicionado, você não pode abrir a janela, nada disso, então vira basicamente uma sauna com ar quente entrando. Foi um stint longo de 9 voltas, nas últimas voltas eu estava praticamente lutando para aguentar, mas conseguimos completar e mantivemos um ritmo razoável. Completamos o primeiro stint e eu entrei para o segundo. Com 90 minutos de corrida, bandeira vermelha. Eu tinha feito meia volta e veio a bandeira vermelha. Na hora pensei, algo muito sério deve ter acontecido. Uma dor de cabeça para os organizadores e um momento confuso para as equipes. Os carros retornam aos boxes. Na verdade, acabou a energia no pit lane, eles perderam todo o sistema de cronometragem, bombas de combustível pararam de funcionar, nada mais operava. Então tiveram que interromper a corrida até resolver tudo. Foi uma pausa curta causada por essa bandeira vermelha inesperada devido à queda de energia. Já houve bandeiras vermelhas na história das 24 horas de Nürburgring, mas nunca por algo como isso. Uma unidade de resfriamento no prédio dos boxes causou a falha de energia. O segundo grupo larga novamente, mais um grid extremamente cheio. Os carros disputam posição rumo à primeira curva. Diante de arquibancadas lotadas, seguem pela primeira parte do circuito GP de Nürburgring. Sob o sol, descem pela primeira vez e iniciam a longa subida, o começo das 24 horas de batalha. Thomas Prine lidera o fim da primeira volta com cerca de 3 segundos de vantagem. Logo, os líderes começam a entrar nos boxes, então mais drama. Fiz meia volta e veio a bandeira vermelha. Na hora pensei, algo muito sério deve ter acontecido. Os carros voltaram para os boxes, mas na verdade foi a queda de energia. Perderam o sistema de cronometragem, as bombas de combustível pararam, nada funcionava. A unidade de resfriamento no prédio dos boxes causou a falha elétrica. Está muito quente, acho que uma das unidades de ar-condicionado sobrecarregou o sistema elétrico. O clima aqui surpreende, ou está chovendo e horrível, ou muito mais quente do que o esperado, e foi isso que
tivemos nesse fim de semana. Todas as equipes aguardam nos boxes tentando parecer tranquilas, mas na realidade querem voltar para a pista. É difícil manter a concentração depois de tanto tempo parado. Ficamos cerca de 2 horas parados até conseguirem restaurar a energia e reiniciar a corrida. Os primeiros carros começam a sair dos boxes, mas só às 19h45 a bandeira verde será agitada novamente. Tivemos que ajustar o cronograma dos pilotos, o Finn está no carro, quando ele voltar eu entro para fazer um stint no início da noite, depois disso o Rennen assume. A relargada está prestes a acontecer. Ficamos 2 horas parados no box e depois eu fiz a relargada. Bandeira verde em Nürburgring, a corrida recomeça. Parecia mais uma corrida sprint, eu estava brigando o tempo todo, mas conseguimos chegar ao P3 na classe e ganhar boas posições na geral. Por dentro, por fora, ritmo forte, a BMW completa a ultrapassagem. O Finn comentou que o carro estava ficando mais quente. No meu stint estava ok, mas talvez com o tempo o ar-condicionado tenha parado de funcionar, algo está errado. O Finn entrou nos boxes depois de 4 voltas e ele estava péssimo, claramente sofrendo com o calor. Precisamos ajustar o setup e nos adaptar, aí devemos ficar bem. O carro não pode estar assim, não dá para fazer 24 horas com o cockpit a 50 graus. É simplesmente impossível. Não sei o que vamos fazer. Nordschleife é um verdadeiro teste para os pilotos. O Finn voltou depois de 4 voltas e estava muito mal, até o sapato dele estava descolorido pelo calor. Isso não é normal. Precisamos resolver isso. Nürburgring Nordschleife é o verdadeiro teste para os pilotos. Na escuridão, o circuito se transforma completamente, a lua aparece e a roda gigante se destaca no horizonte. Pilotar à noite em Nürburgring é dirigir na escuridão absoluta. Você perde muitas referências visuais, então passa a depender de outros sentidos. Manter o ritmo é fundamental. E o som do carro ajuda muito nisso. Se o som se mantém consistente, as chances de estar tudo sob controle são altas. É algo realmente emocionante. E ainda mais um espetáculo para o público. Os fogos de artifício, uma tradição das 24 horas de Nürburgring. É surreal, você está no escuro e tem fogos explodindo por todos os lados, luzes piscando. Tinha até um cara soltando uma chama roxa numa das curvas, você precisa ignorar tudo isso e focar apenas no que importa. Quando consegue entrar nesse estado, fica simplesmente incrível pilotar ali. Os flashes dos fotógrafos às vezes atrapalham um pouco, mas eu gosto da atmosfera. É lindo olhar ao redor enquanto você dirige, a pista inteira cercada de pessoas, cheia de luzes, com fumaça dos churrascos, é uma experiência única. Sobreviver à noite, esse é o principal objetivo. Se você atravessa a noite, então tem chance de um bom resultado. Problemas para o Porsche. O carro perde rendimento e sai da briga pelo top 5.
Eu estava prestes a entrar no carro, o Finn ainda tinha algumas voltas, aí eu olhei o tempo de volta e ele estava muito lento nos dois últimos setores. Eu não estava no carro quando aconteceu, mas pelo que eu entendi, provavelmente por causa do calor, o câmbio quebrou. Tivemos que trocar e isso praticamente acabou com a nossa chance de pódio. Uma pena, mas agora o foco é continuar, ganhar ritmo e completar voltas. Falamos com o chefe de equipe, confirmaram problema na transmissão e estão trocando agora, ele está entrando. É um trabalho de cerca de 2 horas, então provavelmente só vou entrar no carro lá pelas 23h30, eu deveria entrar às 21h30, então o plano mudou completamente. Parece que será uma parada longa, mais uma decepção e um fim de semana já complicado. Tudo estava indo muito bem até depois da meia-noite. Minha companheira estava no carro, um GT3 ultrapassou em Metzgefeld. Veio a bandeira amarela, ela não conseguiu ver direito por estar muito próximo do GT3, veio a dupla bandeira amarela e o GT3 freou muito forte. Nosso GT4 não tem o mesmo nível de freio e acabou batendo. Danos significativos na parte dianteira do carro. O radiador quebrou, no começo achamos que seria um reparo rápido, mas tivemos que trocar tudo. Ao invés de meia hora, ficamos 2h30 nos boxes. Mas tenho que valorizar muito a equipe. As meninas trabalharam duro para colocar o carro de volta na pista. Desistir nunca foi uma opção. Vamos perder cerca de 2 horas, basicamente é um stint inteiro. Já mudamos o cronograma várias vezes por causa de tudo isso, mas acho que agora temos um plano. Eu estava seguindo de perto um Toyota Supra GT4 quando apareceu um alerta do óleo. Chegamos a 145 graus e tivemos que reduzir para baixo de 130. Cada momento pode ser triunfo ou desastre. As 24 horas de Nürburgring são uma das corridas mais difíceis do mundo, cerca de 140 carros largam e pouco mais de 100 chegam ao final. Muitas equipes não estavam preparadas para essas temperaturas. Agora estou no circuito de Barcelona-Catalunha, uma pista de Fórmula 1. Estamos aqui para as 24 horas de Barcelona da Crebank. Está sendo um desafio. 2 semanas atrás eu estava em um BMW GT4. Agora estou em um Porsche, em uma pista que nunca pilotei. É muita coisa para aprender em poucos treinos antes de mais uma corrida de 24 horas.